Saudações, galera! Sou o professor Heitor Victor, de Língua Portuguesa, e eu vim aqui hoje para a gente falar de pronomes. A gente vai falar de dois pronomes específicos aí, que são muito úteis na nossa produção textual, que são os pronomes demonstrativo e possessivo, tá bom? Vem comigo que vai ser molezinha a gente entender isso aí. Vamos começar aí pelo pronome demonstrativo, né? A definição é um pouco longa, porque esse pronome ele é polivalente. Ele consegue trazer aí uma série de funcionalidades para a língua. Então vamos lá, ó. São os pronomes que situam alguém ou alguma coisa no tempo, no espaço e no discurso. Guarde bem essa tríade aí: tempo, espaço e discurso. Em relação às próprias pessoas do discurso, podem ser invariáveis ou variáveis, ou seja, eles se flexionam em gênero e número, e possuem ainda uma finalidade expressiva, reforçando algum termo anteriormente mencionado. É quando você usa o pronome aí no sentido de ênfase. Então isso quer dizer que o pronome aí vai estar relacionado sempre a espaço, antes de mais nada, ao tempo e, claro, ao seu próprio discurso, ao seu próprio texto. Mas antes da gente olhar quais são esses pronomes, é importante a gente ter plena noção das pessoas do discurso. Veja bem, quando eu falo pessoas do discurso, normalmente as pessoas imaginam eu, tu, ele, nós. Não, não é isso. Esses são pronomes pessoais, que indicam as pessoas do discurso. As pessoas do discurso são primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira é quem está falando, a segunda é com quem se está falando e a terceira é de quem se está falando. Tendo isso em mente, vamos dar uma olhada aí nesses pronomes flexionados nessas pessoas do discurso. Bem, começando aí pelos pronomes demonstrativos variáveis, que são esses que se flexionam em gênero e número, nós temos na primeira pessoa este, esta, estes e estas. Vejam bem, este e esta são os pronomes demonstrativos de primeira pessoa. É bem importante essa diferenciação. Já na segunda pessoa, esse e essa, esses e essas. E na terceira, acho que é bem mais tranquilo, aquele, aquela, aqueles, aquelas. E por que eu falei, para você ficar bem atento aí, a primeira e a segunda pessoa? Porque a única complicação, basicamente, que a gente vai ter com o pronome demonstrativo é quando a gente usa a primeira, quando a gente usa a segunda. A terceira, ela é mais fácil de compreender e dentro do contexto também é mais fácil de você identificar o seu uso. Então, este, esta, primeira pessoa, esse, essa, segunda pessoa. Vamos continuar. Já aqui você tem a lista dos invariáveis, que, em via de regra, vão seguir sempre os mesmos processos dos pronomes variáveis. É o isto, o isso e aquilo. Eles normalmente são usados para coisas. Como eles não apresentam aí a flexão de gênero, você tem uma tranquilidade maior de usá-los quando se refere a algo que não seja um ser vivo ou alguma coisa cujo gênero está definido. Mas é apenas essa a diferença. Ademais, segue as mesmas regras aí, inclusive o que eu falava com relação às pessoas. Mas quando eu uso primeira, segunda ou terceira pessoa? Essa é a pergunta mais importante. Vamos dar uma olhadinha, começando aí pela primeira pessoa. A primeira pessoa do pronome demonstrativo é usada quando se está demonstrando algo que está perto da pessoa que fala, no tempo presente, em relação à pessoa que fala. Usa-se ainda para se referir ao que vai ser mencionado. A gente chama isso de referenciação catafórica. Então, recapitulando, você usa para quando o objeto demonstrado está perto do falante, quando refere-se ao tempo presente e quando você vai se referir a uma informação que ainda virá no seu discurso ou no seu texto, realizando assim a referenciação catafórica. Já a segunda pessoa é usada quando se está demonstrando algo que está longe da pessoa que fala. Quando se refere a um tempo passado recente, ou seja, um passado próximo, em relação à pessoa que fala também, e você usa para se referir a algo que já foi mencionado no seu discurso. É o que a gente chama de referenciação anafórica, ao que você já disse. Então, sempre que você tiver na dúvida se você vai usar este ou esse no seu texto, lembre-se, este, primeira pessoa, se refere ao que ainda será dito. Esse, segunda pessoa, se refere ao que você já disse no seu texto, no seu discurso. Por fim,
chegamos aí à terceira pessoa do discurso, que é usada quando o que está sendo demonstrado está longe da pessoa que fala e também da pessoa com quem se fala, ou seja, está longe dos dois envolvidos na enunciação aí. Também se usa para se referir a um passado distante ou para se referir a algo que foi mencionado com uma grande distância no discurso. Então, você tem aqui a ideia de passado, você tem a ideia do que já foi dito, como na segunda pessoa. No entanto, agora você tem um aspecto de distanciamento muito maior. Então, é quando você se refere a algo que você disse faz tempo ou a um tempo passado longínquo. Esses pronomes demonstrativos que a gente acabou de ver são os pronomes que a gente poderia dizer que são essencialmente pronomes demonstrativos. Mas nós temos outros pronomes que também vão ser vistos como tal em uma situação ou outra e que são muito recorrentes na língua portuguesa. Vamos dar uma olhadinha neles. O primeiro pronome aí do que mencionamos anteriormente é o a, que também são variáveis, portanto se flexionam em número, os, as. Esses pronomes, eles serão considerados pronomes demonstrativos quando eles podem ser substituídos por aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Então, é o ozinho que pode ser substituído por aquele, aquela. Como no exemplo, não entendi o que foi dito pelo apresentador. Não entendi aquilo que foi dito pelo apresentador. Logo, esse o é pronome demonstrativo. Essa mochila não é a que eu comprei. Opa, você pode substituir esse a por aquela. Logo, essa mochila não é aquela que eu comprei. Pronome demonstrativo também. Temos ainda aí os pronomes mesmo e próprio, também variáveis, portanto, flexionando-se em gênero e número, que reforçam pronomes pessoais e se referem a alguma coisa citada anteriormente. É aquele pronome de ênfase, né? Ela mesma resolveu o assunto. Esse mesma, pronome demonstrativo. Foram os próprios responsáveis. O próprios reforça responsáveis. Então, pronome demonstrativo também. É um casozinho bem específico de demonstrativo. Por fim, temos aí o pronome demonstrativo tal e semelhante. Aqui, flexionando-se em número, né? Tal, tais, semelhantes, semelhantes. Eles se referem a um nome anteriormente citado e transmitem um sentido completo ou incompleto, né? O tal, sentido completo, semelhante a sentido incompleto. Como no caso aí do exemplo, não tenha semelhante atitude, que poderia ser substituído, se você prestar atenção, por aquela atitude que era lá o pronome demonstrativo de terceira pessoa. E, em tais momentos, não devemos reagir de cabeça quente. Aqui, você tem quase que um substitutivo para o pronome de segunda pessoa, nesses, né? Lembrando que nesses é a preposição em mais o pronome esses. Então, em tais momentos, nesses momentos. No fim, depois que a gente olha aí os detalhes, fica bem tranquilo o demonstrativo, né? Mas vamos dar uma olhada também agora nos pronomes possessivos, tá legal? Pronomes aí bem importantes que se comportam como pronomes adjetivos também, ou seja, eles podem em algum momento ser pronomes substantivos, aqueles que ficam no lugar de um substantivo, mas eles também podem ser pronomes adjetivos. São os pronomes que acompanham substantivos. Tá legal? Vamos dar uma olhada nos possessivos. Vamos à definição. Pronomes possessivos indicam, principalmente, uma relação de posse, ou seja, indicam que alguma coisa pertence a uma das pessoas do discurso. E essa aqui é a informação mais importante, galera. Essa é a informação decisiva. Ele concorda em pessoa, gênero e número com aquilo que é possuído. Ou seja, se dentro de uma relação entre possuidor e possuído, o pronome possessivo concorda com o termo possuído. Antes de mais nada, é importante a gente olhar o quadro dos pronomes possessivos, porque como eles relacionam termos possuídos aos termos possuidores, eles têm dupla articulação. Como assim? Se você olhar bem, eu tenho singular do possuído, singular possuidor, plural possuído, plural possuidor. Isso quer dizer que quando o termo possuído é um só, você vai usar o singular possuído. Quando o termo possuidor são vários e o termo possuído um só,
ou seja, uma coisa pertencendo a várias pessoas, você usa o singular possuído articulado ao plural do possuidor. E vai seguindo essa lógica aí para aplicar a situação específica. Até porque você pode ter inúmeras coisas pertencendo a uma pessoa só, inúmeras coisas pertencendo a várias pessoas e por aí vai. Então, esse quadrinho aqui é fundamental para essa compreensão. Eu tenho certeza que, entendido o quadro, entendido a relação de dupla articulação e lembrando que a concordância ela vai se realizar sempre com o termo possuído, acho que você não vai ter mais problemas. No entanto, a gente tem casos especiais de pronomes possessivos. Última coisinha aí para a gente fechar nossa aula. Vem comigo. Vamos lá. O primeiro caso especial são os pronomes possessivos que indicam aí, além dessa relação de posse, indicam respeito, afeto, ofensa, como quando você diz, não se preocupe, minha senhora. Esse minha não quer dizer que a senhora o pertence, indica respeito. Meu filho, por favor, tenha cuidado. Aqui, o sentido de afeto. E seu irresponsável, aqui o seu no sentido de ofensa. E, claro, quando você diz, já deve ter seus 15 anos, a gente tem uma ideia de aproximação, né? Um número que não está exato. Em algumas situações, galera, você vai ter aí os pronomes pessoais oblíquos sendo usado como pronomes possessivos também. A chuva molhou-te o cabelo, quer dizer que ela molhou o cabelo que pertencia ao interlocutor. Esse tipo de caso também é muito frequente na nossa língua e vai usar aí o pronome possessivo. Então é isso, galera. Pronomes demonstrativos e pronomes possessivos explicados aí em poucos minutos. Um grande abraço. A gente se vê numa próxima videoaula. Fiquem comigo.